Glória a Jesus. Pega a sua Bíblia e abra aí em 2 Crônicas, capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Aleluia. A Sandra já falou aqui, mas eu quero apresentar aqui mais uma vez meu sogro, minha sogra, tio Del, tia Fátima, meu cunhado Odailson, minha cunhada Nair, minha sobrinha Ana. O Rian está por aí, tá? O Rian já foi para lá. Quem mais? Tem mais alguém que eu esqueci, será? Faltou o Paulinho, né? O Paulinho ficou em casa, ele não está meio gripado, não quis vir. Mas sejam bem-vindos aqui no nosso meio. Muito bom ter vocês aqui. Em nome de Jesus. E os demais visitantes estão por aqui também. O Éder, né, que está ali, o Éder já foi daqui, mas quem bebe água do Madeira, né? Vocês já sabem. Éder, já foi daqui, mas vai voltar para cá, em nome de Jesus. E os demais que estão aí também, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, Deus tem algo para falar conosco aqui hoje. Olha só, diz aí, versículo 15, 2 Crônicas, diz assim, ó: enquanto eles ainda oravam e jejuavam, o Espírito de Deus veio sobre o povo e falou através do profeta. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: não tenham medo e nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela tua presença nesse lugar. Eu me sujeito à ação do Senhor, ao mover do Senhor. Que o Senhor tenha toda a liberdade para trazer aos nossos corações a revelação. Que o Espírito dessa palavra entre dentro de nós e nos transforme, nos renove, nos restaure. Deus nos dê ânimo novo, em nome de Jesus. Que assim seja para a glória e o louvor do teu nome. Todo espírito contrário, todo espírito de distração, eu repreendo, eu expulso desse lugar, em nome de Jesus. E declaro esse lugar sob o domínio absoluto do Senhor, na pessoa do teu Espírito. Diga amém, diga glória a Deus. Pode se assentar. Enquanto você se assenta aí, olhe para o seu irmão, olho no olho, olho no olho, do seu irmão da direita e da esquerda, e diga para ele assim, ó: dê ouvidos à voz de Deus. Agora olhe para o outro lado e diga para o outro irmão, diga: dê ouvidos à voz de Deus. Queridos, deixa eu falar algo aqui para vocês. Se você entender essa frase que você liberou aí para o seu irmão aí, se você entender isso na sua vida, a sua vida nunca mais será a mesma. Dê ouvidos à voz de Deus. Talvez você vai dizer assim: ah, pastor, mas Deus ainda fala. Meu filho, vou lhe dizer uma coisa aqui. Fala. Deus ainda fala. O grande problema é que nós temos dificuldades para ouvir a voz de Deus. Nós temos dificuldades para dar ouvidos à voz de Deus. Esse é o problema. Nós temos muito mais disposição de ouvir a voz do nosso próprio interior, do nosso eu, diga eu, do que ouvir a voz de Deus.
E a voz do eu, ela é um grande problema para nós. Porque a voz do eu, ela gosta de andar na contramão da voz de Deus. Deus está dizendo, vá por aqui, a voz do eu está dizendo, não, vá por aqui. Vá pela direita, vá pela esquerda, vá pelos atalhos. Eu quero que você entenda algo aqui hoje. No reino de Deus, ou nos planos de Deus para a minha vida e para a sua vida, não existem atalhos. E se você, porventura, entrar em um atalho, vai chegar o dia que você vai ter que voltar. E não adianta. Não adianta espernear. E eu vou dizer ainda mais para você. O dia que chegar a hora de você voltar, não adianta você, de novo, começar a ponderar na voz do eu caminhos extras ou paralelos para essa volta. Porque não tem caminhos paralelos. O dia que você chegar no beco sem saída, das rotas que você mesmo escolher, você vai precisar cair em si, como diz a palavra do filho pródigo. E cair em si significa voltar atrás, mas não é voltar atrás para qualquer lugar. Diz a parábola do filho pródigo, queridos, que quando ele caiu em si, ele lembrou da casa do seu pai. Tinha um lugar onde ele precisava voltar. Ah, mas o pai habita em qualquer lugar. Se o pai habitasse em qualquer lugar, queridos, em relação, ele sim, ele habita, ele está em qualquer lugar. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele está em todos os lugares. Ele conhece todas as coisas. E ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Isso é atributo somente de Deus. São 3 atributos aí que só Deus tem. Mas a questão é que quando eu caio em si, queridos, o que Deus quer, na verdade, porque o cair em si é o arrependimento, é a mudança de mente. É a mudança da maneira de pensar. O que Deus quer, de fato, de verdade, é o meu retorno, onde eu quebrei o princípio. Onde eu quebro o princípio é o lugar que eu tenho que começar de novo. Por isso não adianta andar pelos caminhos paralelos. Não adianta entrar nos becos sem saída. Não adianta traçar, não adianta ouvir a voz do eu, queridos, porque a voz do eu vai nos levar para esse lugar. E aqui nós temos uma palavra que diz assim, ó: enquanto eles ainda oravam e jejuavam, o Espírito de Deus veio sobre o povo e falou, diga falou. O Espírito do Senhor Deus veio e trouxe uma palavra, a voz de Deus veio para esse povo. O Espírito do Senhor Deus veio e falou através do profeta. E disse: escutem todos os que vivem em Judá e Jerusalém, e o rei Josafá, para todo o povo e para o rei também. Assim lhe diz o Senhor. A voz de Deus veio, assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse grande exército. Pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Eu estou aqui, essa palavra é continuação da palavra de quarta-feira, que eu comecei a ministrar aqui na quarta. Então, dê ouvidos à voz de Deus. O que estava acontecendo aqui, queridos? O contexto dessa palavra. O que estava acontecendo aqui? Israel ficou sabendo, veio uma voz, diga, veio uma voz. Veio uma notícia má. Diga, veio uma notícia má. Que notícia foi essa? Que 2 povos, os amonitas e os moabitas, e ainda de quebra mais uma galera lá que se juntaram a eles, resolveram vir
para lutar contra Israel. Eles queriam tomar Israel. Queriam sitiar Jerusalém e destruir, tomar posse do território. E essa notícia abalou Israel, abalou o rei Josafá. Diz aí, você vai ler lá no versículo 1 e 2 e 3, você vai ver que está lá isso daí. 1 ao 5, na verdade. Você vai ver que está lá isso daí. Diz lá que o rei Josafá teve medo. Diga medo. O rei Josafá teve medo. Mas ele teve medo, mas também teve um posicionamento. Ele não foi dominado pelo medo. Porque o medo é uma voz que entra dentro de nós, que tenta manipular a nossa mente, queridos. Se você ouvir a voz do medo, você vai padecer, você vai ser destruído, porque o medo destrói, o medo paralisa, o medo te impede de avançar, o medo te impede de conquistar, o medo te paralisa de uma forma total. Tem gente que está aqui hoje, que está paralisado há anos, talvez a vida inteira paralisada por causa de medo, por causa de traumas. Medo de tomar decisões, medo de seguir a voz de Deus. E eu quero aqui contar uma história para vocês aqui como introdução dessa palavra. Alguns anos atrás, o nosso apóstolo ainda estava vivo. E ele começou a conversar comigo. E ele dizia para mim assim, muchacho. Quem lembra dessa expressão dele? Ele dizia, muchacho, está na hora de você vir para tempo integral. E eu ouvia ele falar, e eu sabia que aquela palavra, aquela voz que saía da boca do nosso apóstolo, era a voz de Deus. Era uma convocação de Deus para a minha vida. E que estava chegando o momento de uma decisão que eu precisava tomar, de largar tudo na vida para vir para tempo integral. Eu estava muito bem empregado aqui. Aliás, eu tinha até uma participação na empresa. A empresa crescendo, avançando, conquistando. Eu tinha uma posição dentro da empresa. Eu trabalhava dentro de 5 setores da empresa. Eu comandava uma equipe com mais de 100 homens. Além de outros setores dentro da empresa que eu administrava. Era sobrecarregado de trabalho dentro da empresa. E chegou um momento que a empresa estava atrapalhando o trabalho na igreja. O meu trabalho, o meu ministério na igreja. Ou eu tomava uma decisão de largar tudo na empresa e vir para a igreja, ou eu largava a igreja para dar continuidade à minha vida profissional. E no inteirinho, no meio de tudo isso, o apóstolo chegava para mim e dizia, muchacho, chegou o tempo de você vir para tempo integral. Deus te quer em tempo integral. Mas ele dizia assim para mim, você vai ter a sua prebenda. Para quem não sabe, a prebenda é uma oferta que o líder, que o pastor recebe, se entrar recursos na igreja. Se um mês não entrar, a gente não tem a garantia daquele valor. Isso gerava dentro de mim uma insegurança que, para trazer o nome certo aqui, é medo. Eu tinha medo de largar tudo, porque eu tinha meus compromissos, eu tinha uma esposa, eu tinha 2 filhos, eu tinha os compromissos para todos os meses ter que pagar. Alguns investimentos, eu pagava consórcio do carro, colégio dos meninos. Isso gerava medo no meu coração. E eu fiquei lutando por uns 2 anos, pelo menos.
Até que no ano de 99, eu tinha comprado um terreno e no ano de 99 eu resolvi construir a minha casa. E eu comecei a construir em maio de 99 e passamos o ano inteiro construindo a nossa casa. No dia 1º de janeiro do ano 2000, nós mudamos para dentro da nossa casa nova. Sonho realizado. Nesse ano de construção, nós fizemos muitos investimentos. Usei cartão de crédito comprando as coisas em 10 vezes, 12 vezes, parcelado no cartão. Algumas coisas e algumas empresas eu comprava com cheque predatado. Naquela época ainda era comum cheque predatado, hoje ninguém sabe nem o que é cheque. E aí, os últimos 6 meses, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 99, a Maricélia não recebeu o salário. De agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e 13º. E estava na transição de governo. A Maricélia trabalhava no Estado, como ainda trabalha até hoje. Transição de governo. Raupe perdeu as eleições para Bianco. E aí vocês lembram muito bem quem foi Bianco nos primeiros dias do governo dele. Em uma canetada, em uma assinatura, ele jogou cerca de 8.000 funcionários na rua. Ele demitiu. Dentre esses, a Maricélia foi uma. E aí nós ficamos na nossa casa nova, mas com uma dívida. Começou a entrar cartão de crédito, começou a entrar os cheques que tínhamos parcelado. Começou a entrar tudo isso. E a Maricélia não recebeu o salário de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, nem 13º. E ainda estava desempregada. O salário que ela recebia também não tinha mais. E nós entramos numa situação muito complicada financeiramente. E nós vivemos um período de janeiro de 99 até outubro de 99, 10 meses. Nós vivemos uma situação muito complicada. Tinha dias que nós abrimos a nossa geladeira e não tinha absolutamente nada dentro da nossa geladeira, só água. Algumas vezes, alguns dias, André e Daniel foram para o colégio e eles tomavam café, era café preto com farinha. Era o café, era o que eles comiam para ir para o colégio. E nós vivemos esses 10 meses, queridos, de uma situação muito complicada. Tudo porque eu tinha medo. Medo de largar tudo para vir para tempo integral. E Deus, durante esses 10 meses, mesmo passando esses momentos onde não tinha o que comer, queridos, dentro de casa, dentro da geladeira, Deus não permitiu que nenhum dia nós ficássemos sem as nossas refeições. Embora, alguns dias o nosso café da manhã era farinha com café. Mas nunca nos faltou nada. Quando a gente estava lá, meu Deus, o que hoje nós vamos comer? Porque não temos carne, não temos feijão, não temos arroz, não temos nada. De repente tocava a campainha lá de casa e a gente ia lá abrir o portão, chegava alguém lá e dizia assim: eu estava orando por vocês e Deus mandou vir trazer isso daqui para vocês. E lá estava uma cesta básica que não era cesta básica, aquilo não era cesta básica, aquilo era muito mais do que aquilo que nós estávamos acostumados quando tínhamos dinheiro, tínhamos recursos a comprar nas nossas compras mensais. E assim Deus foi fazendo. Assim Deus foi fazendo durante 10 meses, Deus foi suprindo as nossas necessidades. Dias que às vezes a gente não tinha carne para comer. Eu já contei isso aqui várias vezes. Uma vez
desse período, eu cheguei aqui na igreja, num culto de quarta-feira. E aí, a hora que eu entrei na porta, que o pastor Gualberto estava ali na porta, na época eu não era pastor ainda, e o pastor Gualberto disse para mim assim: pastor, o senhor gosta de frango? Meu amigo, quando você está com fome, até jiló cru é gostoso, queridos. E aí eu falei: ô meu pastor, na época eu não era pastor, ô meu irmão, se eu gosto, você não tem ideia o quanto. E aí o pastor Roberto disse assim: quando você sair do culto aqui, passe ali em casa. Ele mora bem aqui, nessa rua aqui, logo ali embaixo. Passe lá em casa. E aí eu saí daqui, passei lá na casa do pastor Roberto. Quando cheguei lá, ele falou assim: pastor, eu passei no supermercado, estava em promoção frango. Tu já viu um negócio desse? Eu, pois é, né, pastor? E aí eu comprei 6, 3 é para ti. Ele me entregou 3 frangos inteiros. E assim Deus foi suprindo as nossas necessidades. E quando chegou em outubro desse mesmo ano, 10 meses de guerra, de batalha, eu cheguei do trabalho. Quando estava chegando do trabalho, o Elias, que era o pedreiro que construiu a minha casa, me ligou e disse: pastor, a minha esposa teve uma recaída, ela bebia. Eu ganhei ele para Jesus durante a construção da minha casa, e através dele nós ganhamos a esposa dele para Jesus. Depois nós tínhamos uma célula na casa deles. Tinha um terreiro de macumba quase em frente à casa deles. Aquele terreiro fechou porque nós orávamos, era uma batalha espiritual. Fechou o terreiro de macumba. Mas ela teve uma recaída porque ela bebia, ela era alcoólatra. E ela passou quase um ano, fez encontro e limpa, sem beber. Quando foi um dia, ele ligou para mim e ela caiu. E aí, lá vou eu na casa dele. E eu cheguei lá, eu tive uma experiência assim muito forte naquele dia lá naquela casa. E eu saí de lá decidido a mudar a história da minha vida. Eu saí de lá decidido a ouvir a voz de Deus, queridos. Diga: ouvir a voz de Deus. Fizemos a libertação daquela mulher e eu saí de casa. E quando chegamos em casa, eu falei para Maricele: eu vou me trancar no quarto, eu não quero ninguém, porque eu vou ter uma conversa séria com Deus essa noite. Ninguém entra, ninguém bate na minha porta até que eu saia de lá. E eu entrei e eu comecei a orar, comecei a buscar Deus. E eu entrava e eu dizia: Deus, eu não aceito mais essa situação que eu estou vivendo. Eu não aceito viver isso, eu nunca vivi isso na minha vida. O Senhor sempre foi o meu suprimento, mas eu não lembrava dos detalhes de tudo o que estava acontecendo. Os detalhes da chamada dele de vir para tempo integral. E eu entrei nessa guerra, nessa batalha, e eu dizia: Deus, eu sempre fui fiel ao Senhor desde que eu nasci de novo, há anos atrás. Eu nunca retrocedi na minha fé. Eu nunca lhe abandonei. Eu nunca deixei de dizimar, de ofertar, de investir no reino. Por anos e anos e anos nós investimos nas missões lá em Santarém. A gente pagava o diesel de um dos barcos, das centenas de barcos que tinha. Dezenas de barcos que tinha. Na época não tinha 100, era próximo de 100 barcos que tinha nos ribeirinhos. E um deles nós investíamos, e eu comecei a lembrar Deus dessas coisas. E a batalha espiritual dentro daquele quarto, queridos, foi tamanha. Eu sentia a opressão dos demônios, da ação maligna ali naquele lugar, naquele ambiente, porque estava se travando não só uma batalha, queridos, por causa da necessidade que eu estava passando, mas era uma batalha do inimigo tentando me impedir de ouvir a voz de Deus no meu chamado. E de repente, Deus me lembra da chamada. Eu estou te chamando para tempo integral. E aí eu falei para Deus: Deus, eu me rendo, eu me entrego, eu vou largar tudo. Eu vou entregar a empresa, a minha posição na empresa, vou abrir mão do meu salário, vou abrir mão de tudo. Eu vou vir para tempo integral.
E aí eu fiz uma aliança com Deus e eu disse assim, porém, eu quero que o Senhor mude essa história. E eu estou reivindicando o emprego da Maricélia de volta. Eu não quero outro emprego, eu quero ela ser chamada no mesmo emprego, na mesma secretaria, na mesma posição que ela já trabalhava, eu quero isso. Eu não quero um novo emprego. Eu quero que ela volte lá onde ela estava, ela não deveria ter sido demitida. E como o lugar que ela trabalhava era um lugar que dependia não só dela, mas de uma equipe inteira para executar os projetos, eu falei para Deus, e eu não quero só ela não. Se o Senhor vai trazer ela de volta, eu quero que o Senhor traga ela de volta e toda a equipe que foi demitida junto com ela. Sabe o que aconteceu, queridos? Sabe o que aconteceu? Sim. O que aconteceu, queridos? Diga aí. Naquela mesma semana, a Maricélia recebeu um telefonema. Sabe de onde era? Era daquela secretaria que ela foi demitida. Será que você pode voltar? E aí ela disse, eu posso voltar, mas toda a equipe tem que voltar junto. Sabe o que aconteceu, queridos? Ela e toda a equipe voltou. Dê uma salva de palmas, Senhor. E sabe o que aconteceu? Eu estou aqui. Em tempo integral e já fazem 24 anos. E sabe de uma coisa? Nunca me faltou nada. O que eu quero que você entenda aqui? Dê ouvidos à voz de Deus. Dê ouvidos à voz de Deus. A pior coisa que pode nos acontecer na vida, queridos, é resistir a Deus. E eu sei, eu vivi na pele, eu resisti a Deus por 2 anos. Dê ouvidos à voz de Deus. Não adianta você tentar entrar nas rotas paralelas que você vai chegar num beco sem saída. Vai ter que voltar. E vai perder muito tempo. Tempo precioso que poderia ser sido usado para a glória de Deus e tanta gente poderia ter sido alcançada. Aqui diz que Israel deu ouvidos, Israel escutou a voz de Deus, deu ouvidos a Deus, e você já sabe aqui o que aconteceu nessa situação aqui. Deus diz aqui para o seu povo, essa batalha não é de vocês, é minha. Sabe, queridos, tem gente aí que está tremendo nas bases, porque o ano 2025, está todo mundo falando, os profetas falando, todo mundo dizendo, os economistas dizendo, o Brasil está falido, o Brasil... E não estão errados não, queridos. Não estão errados. Mas eu quero que você entenda algo aqui hoje. Você não é deste mundo, você é cidadão dos céus. E o Senhor Deus, assim como Deus fez lá no Egito, quando as pragas vieram visitar os egípcios, queridos, e as pragas não tocavam o povo de Deus, e Deus ainda dizia, eu vou mostrar para você, faraó, eu vou fazer distinção entre os egípcios e o meu povo. E vinham as pragas e tocavam todos no Egito, menos na terra de Gósen, onde estava o povo de Deus. Deus vai nos guardar, Deus vai nos livrar, Deus vai nos prosperar poderosamente nesse período. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso libertador.
Ele vai cuidar de nós, Ele vai nos abençoar. Nós vimos quarta-feira aqui, queridos, que Deus transforma um vale de medo em um vale de bênçãos. Nós vimos isso. Você pode até olhar aí depois no versículo 26, esse mesmo capítulo, você vai ver que Deus transformou e aquele povo deu o nome de vale de bênçãos àquele lugar. Diga um lar de bênçãos. Porque começa a nossa casa, queridos, o nosso lar, a nossa família, o nosso ambiente espiritual de casa familiar. Ali tem que começar um ambiente de bênçãos. Onde foi que começou na minha vida até que eu dei a resposta para Deus? Dentro da minha casa. Deus me levou a passar 10 meses de escassez, onde o dinheiro, queridos, não era a minha segurança. E eu tive que confiar nele durante 10 meses, depois muito mais, porque não foi só 10 meses. A Maricela voltou a trabalhar em outubro. Mas as contas já tinham vencido todas, e estava aquela bola de neve. Eu levei uns 3 anos para pagar todas aquelas contas. Para limpar o meu nome. Aliás, nunca sujou meu nome. Nunca sujou. Porque quando vai ser lançado aí nos SPC da vida aí, Deus abria as portas e eu conseguia fazer a negociação e aí começava o pagamento especificamente daquela área. O cartão de crédito, quando eu já não estava aguentando, porque eu pagava só o mínimo, chegou um momento que estava a coisa complicada. E quando eu recebi o salário da empresa, falei para a Maricela, esse mês, a gente não vai ter dinheiro para comer, não vai ter dinheiro para o colégio dos meninos, e todo o dinheiro do meu salário, eu fui lá e paguei o cartão. Resolvi o problema do cartão. E aí Deus supriu. E eu aprendi, Deus queria me ensinar, na verdade, que o medo que eu tinha de largar tudo, eu tinha que vencer esse medo. Porque Ele é uma fonte segura de suprimento. E Ele me supriu durante todo esse período. Para que eu entendesse. E de lá para cá já são 24 anos, queridos, e nunca nos falta nada. Nunca. Então, um lar de bênçãos é edificado pela palavra de Deus. Diga a palavra de Deus. A voz de Deus. Qual é o tema da palavra hoje, queridos? Dê ouvidos à voz de Deus. Tudo na nossa vida é edificado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a voz de Deus escrita. Já está escrita, já está estabelecida. O que Deus falou, queridos, Ele não muda. O que Deus falou vai acontecer. Vai se estabelecer. Então, tudo é edificado, um lar de bênçãos, um ambiente de bênção, um vale de bênção é edificado pela voz de Deus. Olha só o que Jesus disse. Mateus 7:24 diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que edifica, queridos? Diga a palavra de Deus. Mas não é só a palavra de Deus ouvida, é a palavra de Deus praticada, vivida. A palavra de Deus ouvida somente é letra. E lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 1, capítulo 3, versículo 6, se eu estou enganado, vai dizer lá que a letra mata, mas o espírito da letra, quando o espírito da letra é praticado, é vivido, por isso que é espírito, porque tem que ter vida. Ele produz vida, ele prospera, ele edifica. Lá em Hebreus 10:22 vai dizer lá a palavra que por esse novo e vivo caminho, novo, é um caminho novo, o caminho da nossa vida tem que ser esse caminho novo, e esse caminho novo é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, não tem outro caminho. Não tem caminho da direita, da esquerda, não tem atalho, é o caminho chamado Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém volta ao Pai senão por mim. Esse é o novo e vivo caminho. Se você não andar por ele, ele não produz vida em você.
Quando eu caminho sobre a palavra de Deus, tudo floresce, tudo gera vida, tudo se transforma, tudo, queridos, o milagre vai acontecendo no meu caminhar, no meu andar. Por isso eu preciso vivê-lo. E por isso está escrito nessa palavra, o Sermão do Monte, o final do Sermão do Monte. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Esse que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, sábio, que edifica a sua casa sobre a rocha. Tudo que é edificar sobre a rocha, queridos, não cai, não vai ruir. Ele mesmo diz nessa palavra, no versículo 25, ele diz que os ventos contrários vão vir e vão bater com ímpeto nessa casa, mas ela permanecerá inabalável. Inabalável, ela não cai, ela pode balançar, ela pode chacoalhar, queridos, ela pode, o ímpeto aqui, vamos dizer aqui que as tormentas, os ventos contrários, pode ser o medo. Vai bater com força, mas não te derruba. Porque o medo faz parte da nossa vida. Eu falei quarta-feira aqui, se não existisse o medo, não existia coragem também. Porque o grande problema nosso é estar na zona de conforto. Você não tem nada para te mexer com você, você não sai da zona de conforto. E o medo faz isso. O medo é um mecanismo do próprio Deus na sua vida, embora é um espírito maligno. Jesus diz, através do apóstolo Paulo, eu não vos dei espírito de medo. É o espírito. E não é de Deus. Mas Deus usa esse mecanismo para ativar a nossa coragem, a ousadia. Por isso que no mesmo versículo que Deus diz, eu não vos dei espírito de medo, ele diz, eu te dei espírito de ousadia. E é interessante a palavra ousadia no original, queridos. A palavra ousadia no grego é a palavra farésia. E sabe qual é o significado? Capacidade para enxergar um futuro de esperança numa situação difícil. É isso que significa. O que é a ousadia? Uma capacidade que você tem de enxergar um futuro de esperança, de enxergar uma saída. É uma capacidade que você tem dentro de você de enfrentar aquela situação difícil. Porque é a capacidade de enxergar um futuro de esperança no meio de uma situação difícil. Mas tem gente que se rende para o medo. Não enxerga possibilidades. Ah, isso não é para mim, pastor. Lógico que é para você. Deus não levantou filhos covardes. Se não fosse para você, não tinha um versículo dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus está dizendo que eu posso, então eu posso. Se Deus está dizendo que você pode avançar sem ter medo, então você pode. A Bíblia está recheada de versículos dizendo, não temas. Aliás, o texto mais poderoso que nós temos, queridos, na palavra de Deus, para ativar um líder, para ativar você como líder, porque você é líder. Para entrar nos territórios que Deus tem para a sua vida. É Josué capítulo 1. E nos 9 primeiros versículos de Josué capítulo 1, queridos, você vai encontrar algumas vezes Deus dizendo, não temas, não tenha medo, tenha bom ânimo. Porque todo lugar que você pisar planta o seu pé, eu te dou por herança. E ninguém, diz o Senhor, poderá te resistir todos os dias da tua vida. O que Deus está dizendo? Está dizendo que você pode, meu filho. E a proposta de Deus ali, para Josué, depois da morte de Moisés, era conduzir esse povo para conquistar a terra prometida. Só que a terra prometida, queridos, estava cheia de obstáculos. Estava cheia de situações difíceis. Estava cheio de obstáculos geográficos e obstáculos de inimigos extremamente armados. Exércitos imensos.
estava cheio de problema. E Deus está dizendo aqui, ó, onde você botar a planta, você pisou, meu filho, eu te entrego por herança. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que você tem que vencer o medo. Pisar quer dizer avançar. Ah, eu tomo posse da minha promessa, meu Deus, em nome de Jesus eu tomo posse, mas não sai do lugar, não se movimenta, não age. Como você vai conquistar? Olha aqui, ó, mais uma vez eu quero te lembrar que está mergulhado no azeite aqui desde os últimos 21 dias de dezembro. O que está mergulhado aqui? Seus sonhos, seus pedidos, seus projetos para 2025. O que você está fazendo para você tomar posse? Não espere que Deus vai estalar o dedo e vai acontecer, queridos. Você tem que agir. Você tem que andar, você tem que pisar. Todo lugar que você pisar a planta dos teus pés, eu te dou por herança e ninguém vai poder te resistir. Porque eu sou, assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. Está dizendo o Senhor. E aí, sabe o que ele vai dizer aqui? Que é a chave, queridos. Versículo 8 de Josué capítulo 1, é a chave. Ele vai dizer assim para mim e para você, para todos nós, disse para Josué naquele dia, disse para aquele povo naquele dia, e ele continua falando hoje para mim e para você. E ele diz, medita dia e noite na minha palavra é a voz de Deus, queridos. Dê ouvidos à voz de Deus, diz a palavra hoje para você. Medita dia e noite na minha palavra, para ter cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, e serás bem-sucedido em tudo que você realizar. O sucesso da minha vida, da sua vida, é ouvir a voz de Deus e andar segundo a voz de Deus. É sucesso garantido. Mas ouvir a voz de Deus num contexto de ambiente de guerra, de conflito. Deus está dizendo essa palavra aqui no ambiente, vão. Josué, dispõe-te agora. Dispor é o que, queridos? É andar, é caminhar, é agir. Dispõe-te agora. Dispõe-te agora, porque o meu servo Moisés é morto. O que Deus está dizendo aqui? Vá, siga em frente. Vá em frente. E o que ele tinha pela frente, queridos? Primeiro, ele tinha uma geografia terrível. Porque isso está acontecendo aqui em cima do Monte Nebo. Aquela região ali do Monte Nebo. Que era território dos Moabitas, inclusive. Exatamente aqui, em cima do Monte Nebo, eles enxergavam toda a terra prometida lá embaixo. Toda. E a primeira cidade que tinha a cerca de 15 quilômetros do Monte Nebo era Jericó. Estava bem ali, era a primeira. E Jericó, naquela época, queridos, tinha a maior muralha de proteção e era um exército temido. Mas antes de chegar em Jericó, eles tinham a geografia, era uma montanha para descer lá, até hoje. O dia que você for lá, em nome de Jesus, você vai. O dia que você for lá, você vai ver com teus próprios olhos as montanhas, para você subir as montanhas, é um negócio... Tem gente, tem medo de subir hoje, de ônibus, andando ali de carro, porque é muitas curvas, muito alto. E eles tinham essas montanhas todas, essa geografia toda, para descer com o povo, para descer com o material bélico da época, que era carregado em lombo de animais e muita coisa nas próprias costas. Eles tinham tudo isso. Quando chegavam, que eles desciam aqui, tinha o Rio Jordão para atravessar. E depois que atravessava o Jordão, tinha Jericó, logo na frente. Então já tinha um obstáculo terrível diante deles, nos olhos deles. E Deus está dizendo aqui, andem, marchem, não tenham medo. Não temam, eu sou contigo. Vão em frente, ouçam a minha voz, porque eu estarei com vocês. Vocês, no lugar que vocês botar a planta dos seus pés, vocês vão conquistar. E ninguém, olha o que Deus diz, queridos, ninguém pode resistir você, poderá resistir você. O que Deus está dizendo para mim e para você? Ninguém, nada pode te resistir, nem o medo que está dentro de você pode te resistir. E você vai vencer. Mas você precisa ouvir minha voz.
Meditar na minha voz. Sabe por que Deus diz medita na minha voz dia e noite? Medita na minha palavra, porque quem não medita no que Deus está falando, queridos, vai estar meditando naquilo que a voz do eu está falando, e a voz do eu vai dizer, não faça, é perigoso, você não vai dar certo, você não vai vencer, você vai ser derrotado, você vai morrer, você vai padecer. É isso que a voz do eu diz, é ou não é? É ou não é, queridos? É. Tem uma voz de Deus dizendo assim, vá falar de Jesus para as pessoas. Tem essa voz ou não tem? Deus já falou isso para você, sim ou não? Se Ele não falou, agora Ele está falando. Porque diz a Bíblia que Deus nos escolheu. Jesus nos escolheu. Não fosse vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos. Fruto que permaneça para todo sempre. Essa é a voz de Deus para mim e para você. Ele te escolheu. E Ele te designou para dar fruto. Designar, quer dizer, é uma tarefa, é uma função para a minha vida e para a sua vida, dar fruto. Mas aí vem uma voz que diz assim, mas esse daí, se você falar de Jesus para ele, ele vai dizer não para você. Queridos, o não você já tem. O não já é resultado. O que você precisa fazer é ir em busca do sim dele. E eu vou dizer algo para você. Quando você começar a abrir a tua boca, você vai se surpreender com o que o Espírito Santo vai fazer. Aqueles mais improváveis que você falar de Jesus para eles, você vai ver que são os que mais estão sedentos para ouvir a voz de Deus. E vão se render. É uma chamada. Mas o medo nos paralisa. O medo nos paralisa e nós não conseguimos conquistar. Por isso que esse ano tem um tema, bote o tema aí. Bota aí, Rodrigo, no telão aí. Nós temos um tema esse ano. E você vai avançar. Porque você é escolha de Deus, você é líder escolhido pela mão de Deus. Qual é o tema? Desatando líderes em cada território. E o primeiro líder que precisa ser desatado é você mesmo. No território da sua alma. Na geografia das tuas emoções, dos teus sentimentos. Que te paralisam. Que te impede de avançar. Que te impede de ser líder. De ser líder dentro da tua casa. De transformar a tua casa em um vale de bênçãos. De fazer da tua casa um ambiente onde a bênção de Deus está e a partir dela vai ser derramado na vida dos outros. De fazer com que a liderança que está sobre você para liderar as células venha fluir de uma forma totalmente diferente. Com potencial extraordinário para ganhar, para consolidar, para discipular, para enviar, para cumprir a chamada de Deus na sua vida. Aliás, antes que eu esqueça, dia 21 e 22 de fevereiro nós teremos nosso congresso de consolidação. E teremos conosco aqui o pastor Nildo, da Paz Church lá de Sorriso, Mato Grosso. Ele vai estar aqui conosco também, ministrando. Vai contar para vocês como ele começou a igreja de Sorriso através de uma célula. E Deus vai usá-lo para nos desafiar. Amém? A palavra de Deus, uma vez recebida, expulsa o medo dos nossos corações. Não temais e nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois essa peleja não é de vocês, é minha, disse o Senhor. Olha o que Deus diz para Israel aqui, não temais, não tenham medo, porque essa peleja não é de vocês, é minha. É isso que Deus está falando para mim e para você hoje aqui. Que Deus está dizendo aqui para esse povo aqui,
que as palavras que expressaram medo no coração deles, ou que expressam no nosso coração hoje o medo, o lamento, a queixa, a revolta, elas serão substituídas pelas palavras do próprio Deus na nossa boca. E as palavras de Deus na nossa boca, no nosso coração, na nossa mente, queridos, vão produzir o verdadeiro, genuíno louvor no meio da guerra. Sabe o que esse povo fez, queridos? No meio dessa batalha aqui, Deus falou para eles, essa batalha é minha. Mas Deus também deu a direção. E esse versículo que nós lemos diz que o Espírito do Senhor Deus desceu sobre eles. E levantou o profeta para falar. Não temam, não tenham medo. Mas veio a direção de Deus através do próprio rei Josafá e do sacerdote. Para eles levantar louvor e adoração. E foi a única coisa que eles fizeram, foi louvar a Deus. E quando eles se levantam e saem para ir para a guerra, para ir guerrear contra esse grande exército que tinha se levantado. E eles estão indo, louvando a Deus no caminho, cantando cânticos de louvor e adoração a Deus no meio do caminho. E no quarto dia, depois que eles receberam a notícia ruim, e o rei Josafá se posicionou em jejum e oração, e levou todo o povo em jejum e oração. Veio a presença de Deus sobre eles em 4 dias. Eles estavam ali caminhando, marchando para ir para... Eles estavam indo para a guerra, para a batalha. Quando eles chegam lá no lugar onde estava acampado o exército inimigo, a palavra nos mostra que Deus tinha gerado uma grande confusão no meio do arraial do inimigo. E eles próprios tinham se matado entre si. E quando Israel chegou lá, eles não tinham mais nada a fazer a não ser continuar louvando a Deus e colher os despojos. Toda a guerra, vou falar de novo que eu já falei quarta-feira aqui. Toda guerra vencida, ela nos dá o direito dos despojos. E sabe o que é despojo, queridos? É o resultado, é a bênção, é a riqueza, é a paz, é a prosperidade em tudo, é a conquista. E o que eles fizeram? A única coisa que fizeram, louvor. Louvor. Tem guerras, tem batalhas, queridos, que você só precisa começar a louvar a Deus. Você só precisa entrar no teu secreto, no teu lugar, teu ambiente de louvor, de adoração, e começar a adorar a Deus, a louvar a Deus, a cantar cânticos ao Senhor. Algumas vezes você vai precisar entrar na guerra em oração, em batalha espiritual, porque a oração é a arma mais poderosa que você tem depois da palavra de Deus para você fazer batalha espiritual. Mas tem momentos, queridos, que não vai nem precisar de oração, é só louvor e adoração. E quando você sair daquele ambiente, a tua vitória já aconteceu. É disso que Deus está falando. Não tenha medo. Creia no milagre de Deus para a tua vida e a sua família. Esteja atento à voz de Deus. Deus fala de várias maneiras. Porém, nem sempre nós damos atenção a Ele. Deus fala de várias maneiras. Hoje Ele está falando aqui. É uma das maneiras de Ele falar. Talvez você está aí dizendo, não é para mim essa palavra. Se você está pensando assim, isso já é uma voz estranha dentro de você, e você é o primeiro que precisa dessa palavra. Deus fala de todas as formas. Deus fala através da sua intuição. Diga intuição. Você sabia que tem 3 funções do nosso espírito, queridos? Aliás, o nosso ser no todo, tudo é 3. Assim como Deus é a Trindade, tudo é 3. Nós temos alma, nós temos corpo e nós temos espírito. A Bíblia diz que nós somos espírito, alma e corpo, na ordem correta. Espírito, alma e corpo. Nossa alma tem 3 funções. Nosso corpo tem 3 funções. E o nosso espírito tem 3 funções.
E uma das funções do Espírito é a intuição do Espírito. A intuição do Espírito é por ela que Deus fala aos nossos corações. Quantas vezes você já falou assim, eu estou com uma intuição, uma má intuição. Alguém já falou isso? E aí, a má intuição aconteceu ou não aconteceu? Sim ou não? Porque quando vem uma má intuição, Deus está falando com você, olhe ou ore para que não aconteça isso. Deus está te revelando. Quantas vezes a tua intuição já falou para você assim, lembrou o nome de alguém e disse, ligue para ele. E aí você pega o telefone e quando você liga para a pessoa vai dizer assim, caramba, eu estava pensando em você exatamente agora. Quantas vezes a tua intuição já disse assim para você, olha, fulano está passando por isso, isso, isso e isso. Ore por ele, ligue para ele, vá atrás dele. Ou quantas vezes a tua intuição já disse para você assim, não faça determinada coisa, porque não vai dar certo. Isso é uma função do Espírito, é uma das maneiras pelas quais o Espírito fala conosco. Quantas vezes eu estou aqui nesse altar assim, de repente, vem na minha intuição o Espírito fala alguma coisa, tem uma pessoa aqui com tal problema, ou com tal doença. Há uns dias atrás aqui, o Espírito Santo falou para mim, tem uma pessoa aqui que está querendo se suicidar. E eu falei aqui, de repente, estava alguém aqui. E veio receber a oração. O Espírito fala pela intuição. Segunda função do Espírito chama-se consciência do Espírito. A consciência do Espírito é aquela parte do nosso ser que diz para mim, para você, você errou, você pecou, ou talvez você está sendo tentado e a consciência, o teu Espírito está dizendo assim, não faça, não ceda, porque isso é pecado, isso vai te matar. A consciência do Espírito também é aquela que quando você cede para o pecado, a consciência começa a mostrar para você que você está sujo, que você está... Gera aquele negócio, aquele mal-estar aqui dentro. Aqui, ó. E a consciência do Espírito está ali agindo para você se arrepender imediatamente. Tomar posse do sangue de Jesus, para ser limpo novamente, para reconciliar com o Senhor. Porque todas as vezes nós pecamos, que nós precisamos de uma reconciliação com Deus. Precisamos de arrependimento. E lembre-se que arrependimento não é uma palavra que você fala. Arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é metanoia no original, quer dizer mudança na maneira de pensar. E não adianta só arrependimento. Arrependimento e conversão andam juntos. Por isso Jesus, através do apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos 3,19 vai dizer, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Por quê? Porque o arrependimento tem que mudar, tem que ter a mudança, ele gera a mudança do comportamento. Por isso que um é metanoia e o outro é metamorfos no original. Metanoia é mudança de mente, na maneira de pensar, metamorfos, mudança de comportamento. Então a consciência do Espírito, ela gera isso. E a terceira função do Espírito, queridos, é a adoração. Diga adoração. A função principal do meu Espírito é a adoração. Por isso Jesus falou para aquela mulher samaritana, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é nas emoções, não é nos sentimentos, é no Espírito. A adoração é feita no Espírito, senão é religião. E quando nós vivemos isso, quando nós damos esse crédito a Deus, queridos, nós nos tornamos um ser equilibrado.
Um ser tomado pelo amor, ágape, o amor de Deus. E um ser ousado para avançar na conquista das coisas que Deus tem. Por isso ele diz, eu não vos dei espírito de medo, mas espírito de ousadia, de amor e de equilíbrio. Quando nós perdemos o equilíbrio do espírito, nós já caímos, nós estamos completamente desequilibrados nas emoções. Por isso que domínio próprio, um dos frutos do espírito, é o principal deles. E todos estão baseados no amor ágape. Porque o domínio próprio é você dominando você mesmo. A hora que a tua mente quer tomar conta de você, tua mente, ela pende para o lado da alma, da carne. Você tem que entrar com o Espírito e dizer, não, você vai se sujeitar ao Espírito, à ação do Espírito, à voz de Deus. A voz de Deus, diga a voz de Deus. Ela gera todo o equilíbrio da nossa vida. Por isso que, para encerrar aqui, Hebreus capítulo 1, versículo 3, vai dizer que pelo poder e a autoridade da palavra de Deus, todo o universo é colocado em ordem. Diga glória a Deus. Fique de pé, vamos orar. Olha só o que Jó disse aqui, se você quiser chegar aqui próximo já dos pedidos, nós vamos orar aqui pelos pedidos também. Pode vir chegando. Mas olha o que Jó diz. E eu quero fazer um comentário do que Jó disse aqui em Jó 33:14. Dê atenção à sua voz e seja dirigido e abençoado por ele. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro modo, mesmo que o homem não perceba. Isso é palavra de Jó. O mesmo Jó que disse, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de fato e verdade.